Esta semana, o capítulo que nós estamos estudando é Provérbios 11. Eu destaquei apenas 2 versículos, tem muitos ensinamentos, mas eu destaquei 2 versículos apenas. O primeiro versículo diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus está aqui, gente, falando, particularmente, Deus se preocupa com a nossa honestidade nos nossos negócios, nos nossos trabalhos. Então, a gente não pode separar uma coisa da outra. Tudo tem que ser feito de forma íntegra na presença de Deus. E o outro versículo que eu separei é o versículo 3, gente. Ele diz assim, ó: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Falando ainda de integridade, verso 5, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Eu estou destacando aqui, gente, a integridade. A integridade é uma pessoa que é irrepreensível, que é reta, e muitas vezes a gente pode até enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana, porque Deus conhece o nosso coração. E a integridade agrada ao Senhor. A integridade é como um farol na escuridão. Muitas vezes na jornada da vida, o justo é encurralado num beco, às vezes sem saída, e a sua reputação é colocada à prova. Muitas vezes isso acontece com um homem íntegro, com uma mulher íntegra. Foi o que aconteceu com Daniel. Conspiraram, lembra, gente, contra ele. O homem de Deus acabou sendo jogado na cova dos leões. O mais cruel sistema de pena de morte daquela época era essa, ser jogada na cova dos leões. E foi isso que aconteceu com Daniel, um homem íntegro. No entanto, mesmo sendo considerado culpado por seus malfeitores, ele tinha consciência limpa diante de Deus. É isso que faz toda a diferença. A integridade foi a sua maior defesa diante de Deus e das pessoas. A integridade foi a luz que iluminou o caminho de Daniel e foi o escudo que o protegeu e que o livrou das mãos, dos seus algozes e dos dentes afiados dos leões. Os que perfidamente tramaram mal contra Daniel viram que esse mal caiu sobre a sua própria cabeça. Por quê? Porque Daniel foi tirado da cova dos leões, vivo, e seus inimigos foram lançados na cova dos leões e foram destruídos. Por quê? Porque a integridade de Daniel fez toda a diferença. O Senhor o livrou porque ele era um homem íntegro. Deus se deleita nos que andam em integridade. Deus gosta, Deus tem prazer de andarmos em integridade. E Deus sente repulsa pelos perversos de coração. Isso não agrada a Deus. Deus tem prazer na vida do justo e ele abomina os que no coração maquinam mal. Deus não aceita. Deus não se impressiona com as aparências. Há muitos perversos de coração que usam palavras doces, práticas e gestos nobres e se apresentam como verdadeiros beneméritos da sociedade. Normalmente, são pessoas que ocupam, às vezes, posições estratégicas, nos altos escalões do governo e aparecem na mídia como heróis nacionais, mas Deus não se deixa enganar. Ele não se impressiona com o desempenho rebuscado. Ele vê o coração e não apenas o exterior. Deus, portanto, gente, abomina não apenas a perversidade, quando esta já mostra... Ou melhor, Deus abomina não apenas a perversidade, quando esta já mostra seu maldito fruto. Ele abomina o perverso, quando a maldade é apenas uma semente em seu coração. Se os perversos de coração são abomináveis a Deus, os que andam em integridade de vida são o seu prazer. Vamos então, gente, nos preocupar em termos de uma vida íntegra, reta,
reta, irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor assim nos abençoe. Uma boa noite.